Graça e paz, a paz do Senhor. Todos bem? Sim? Amém. Roberto pegou a caneca hoje do pastor. Ele falou, achei que fosse cedo. Eu falei, não tem problema, vou me apropriar hoje da caneca do Vanderlei. Vai que a gente recebe alguma coisa que junta aqui, né? Mas é água também, não tem mais nada de especial não. Amém, gente? Antes da gente iniciar, como sempre digo aqui, é muito prazeroso, né, estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E para mim é muito nervosismo também estar aqui ministrando a palavra do Senhor, né? Seja aqui, seja em casa quando está só eu e o cavalo, seja quando está com mais 2, 3 pessoas, seja no trabalho, às vezes que nós temos oportunidade também de estar compartilhando da palavra. Mas eu creio que, mesmo apesar de tudo, de todas as coisas, o Senhor é Ele que fala aos nossos corações, né? E eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. E isso é algo muito importante, porque se tem uma coisa que eu gosto, é de compartilhar aquilo que Deus ele tem ministrado no meu coração. Às vezes, chega a parecer até mais fácil a gente falar aquilo que às vezes, né, a gente lê, a gente quer falar, a gente quer escrever e tal, mas compartilhar aquilo que Deus ele já tem ministrado no nosso coração é algo ainda mais maravilhoso. Porque aquilo que o Senhor ele fala conosco é algo que a gente tem que compartilhar para que outras pessoas também sejam alcançadas. E eu espero que cada um seja alcançado nessa noite, assim como Deus ele já tem falado no meu coração através dessa palavra. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, versículos de 2 a 10. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículos de 2 a 10. Amém, gente? Vamos lá. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava com a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel e este respondeu, aqui estou. Ele correu até Eli e disse, aqui estou, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, eu não o chamei. Volte e deite-se. Ele foi e se deitou de novo. E o Senhor chamou, Samuel, Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse, aqui estou, o Senhor me chamou? Meu filho, eu não o chamei. Volte e deite-se. Respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, aqui estou, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se. Se ele o chamar, diga, fala Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no lugar, veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, fala, pois o teu servo ouve. Ainda lendo Isaías, capítulo 30, verso 21, vai dizendo, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, siga-o. Amém? Feche teus olhos, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos, Senhor, meu Deus, aqui neste lugar. Nós, Pai querido, já te louvamos aqui, Senhor, e eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo já ministrou os nossos corações, já ministrou na vida de cada um aqui, Senhor, através dos louvores. Agora, Pai, fala conosco através da Tua palavra, Senhor,
Que o Senhor, Pai querido, possa usar-me como instrumento nas tuas mãos. Que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, Senhor, usando, Pai, e agindo sobre a minha vida em nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, cada um que está na sua casa, pois eu creio, Pai, que o Senhor tem algo a falar conosco aqui neste lugar. Assim eu lhe peço e em nome de Jesus te agradeço. Amém e amém. Amém, gente? Como eu disse aqui, essa palavra já tem algum tempo que tem me incomodado, me dando um certo incômodo no coração. E as últimas ministrações que nós estamos tendo aqui, principalmente as quartas-feiras, ela tem falado bastante a respeito do agir do Espírito Santo, né? A maneira como o Espírito Santo ele se revela, o Espírito Santo em nossa vida, que foi a palavra ministrada na semana passada. Gente, e isso tem sido algo tão maravilhoso na minha vida, que na semana passada, depois do culto, eu saí aqui da igreja, era quase 11 horas da noite. Só que eu não estava sozinho, estava eu, a Val, estava o Wagner, estava o Oswaldo, a Lucila, estava a Flávia. A gente começou a conversar e daqui a pouco, fomos conversando sobre as coisas de Deus, daqui a pouco um foi embora, outro foi embora, quando a gente viu, estava só nós seis ali só conversando e assim, quando as coisas de Deus ela vai falando no nosso coração, é algo tão gostoso que a gente nem percebe o tempo passar. Quem já experimentou isso? E aquilo ali foi como se algo ali confirmasse algumas coisas no meu coração. E eu queria estar aqui novamente dizendo, compartilhando isso com os irmãos. Há algum tempo atrás, eu ouvi o Espírito Santo falando no meu coração a seguinte situação, ó, você tem que abençoar aquela família. Não é algo financeiro, não é nada, era algo que eu tinha que entregar ali para aquela família. Daí, peguei, fiz isso, daí a Val até chegou a perguntar para mim, mas por que você está fazendo isso? Eu falei assim, Deus falou comigo que eu tinha que fazer isso. Eu até brinquei com ela, eu falei assim, é igual a minha mãe fala, né? Sentir no coração. Quer dizer, a gente fala assim, sentir no coração de fazer tal coisa. Não é verdade? Amém. Sexta-feira agora, não sei se alguns sabem, eu sofri um pequeno acidente, vamos dizer assim. Não foi um acidente, mas foi um pequeno escorregão. Não estava andando, estava de moto. Fui na roça, perdi a carroça, literalmente. Cheguei na rota, fui de moto, gente, e eu estava devagar, passando por um terreno cheio de pedra. De repente, uma pedra levantou, o pneu da moto jogou para o lado, eu fui segurar a moto. Daí, nessa que eu segurei a moto, ajoelhei com o joelho no chão, consegui segurar a moto. Olhei meu joelho, tudo ralado. Eu falei, acontece. Levantei, bati a poeira, levantei a moto, subi na moto e vim embora para casa. No meio do caminho, eu olhei assim para o meu joelho ralado, eu falei, poxa vida, brincadeira, ralei o joelho, não acredito nisso. Olhei para a outra perna, tinha um branco na minha perna, desse tamanho aqui mais ou menos. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Parei a moto, quando eu fui olhar assim, eu tinha perdido uma parte da perna, tinha ficado no escapamento da moto. Graças a Deus eu não senti dor. Teve até um amigo meu que falou assim, você perdeu o sensor da perna tudo ali quando encostou, por isso que você não sentiu dor. Mas amém. Voltei para casa, limpei minha perna e tal. Aí a Val virou para mim e falou assim, eu já estava feliz, né? O que aconteceu? Eu falei, não, eu fui lá, mas você não falou que ia na casa do seu pai? Eu falei, não, eu ia depois, só que daí aconteceu isso, voltei aqui, limpei a perna, agora eu vou para lá. Você não ouviu a voz do Espírito Santo. Demos risada, peguei a moto, fui para casa do meu pai e eu fiquei pensando, eu não ouvi a voz do Espírito Santo. E isso ficou martelando no meu coração, eu não ouvi a voz do Espírito Santo. Com isso eu quero compartilhar essa palavra de hoje, a voz do Espírito Santo. E essa voz ela fala aos nossos corações. Gente, como eu fiquei pensando nessa palavra, você não ouviu a voz do Espírito Santo. E exatamente nessa semana, nessa semana não, mas uns dias antes, eu falei para ela, não, eu ouvi Deus falando comigo que era para eu fazer tal coisa.
E de repente ela fala, você não ouviu a voz do Espírito Santo. Gente, realmente o Espírito Santo falou comigo na sexta-feira antes de eu ir para a roça. Eu estava saindo de casa, eu peguei, não, vou lá na roça, vou lá dar uma olhadinha, daqui a pouco eu volto. Já era umas 6:30 da tarde, mais ou menos. Eu pensei assim, não, mas está escuro já, não vou lá não. Ela nem sabe que eu pensei isso. Daí, eu falei assim, não, mas eu vou. Quando eu estava no meio do caminho, eu falei assim, não, mas vai atrasar. Eu vou logo lá para casa do meu pai, faço o que tem que fazer, e depois eu volto logo para casa. Só que, já estou no meio do caminho mesmo, vou para lá. Daí cheguei lá, aconteceu o que aconteceu. Ou seja, quando a gente não dá ouvido à voz do Espírito Santo, às vezes as coisas não saem como a gente pensa que vão sair. É ou não é? Quem já passou por isso aqui? Acredito que todos já fingiram que não ouviram a voz do Espírito Santo. E Deus fala, gente. Verdadeiramente Ele fala. Porém, existe algo que às vezes nós não percebemos. Que existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Né? Todos nós ouvimos aqui, amém? Mas nem todos nós escutamos. Eu fiz uma pesquisa e eu achei algo interessante, diferenciando essa questão do ouvir e do escutar. O autor que escreveu lá, ele colocou assim, o significado de ouvir remete ao sentido da audição. É aquilo que o ouvido capta. Já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela audição. Mas além disso, compreender e processar a informação internamente. Quando eu li isso, eu fiquei no meu coração. Eu ouvi, mas não escutei. Eu peguei aquela palavra, mas não processei que aquilo era a voz de Deus. E quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia? No meu trabalho, eu trabalho um pouco com telecomunicação. Eu trabalho com equipamentos de comunicação entre a torre de controle e o piloto. Eu faço manutenção nesse equipamento. Gente, como é que funciona? São vários equipamentos transmitindo ao mesmo tempo. Agora você imagine num raio de 150 quilômetros mais ou menos, cada torre de controle que tem ali, cada aeroporto pequenininho que tem, que as pessoas ali, as comunicações ali de cada aeródromo ali vão conversando, todo aquele sinal é jogado para o ar. Imagine se o piloto do avião ouvisse todos aqueles sinais de uma vezada só ali no seu ouvido ali. Ou então quantos aviões estão voando ao mesmo tempo próximos, e imagine qual avião, qual informação o piloto vai saber que aquela informação é para ele, ou então não é para outra aeronave, ou então o controlador que está ali vai saber que o piloto realmente está falando com ele, não está falando com outro controlador. E existe uma coisa nesses equipamentos que a gente chama de filtro, para poder simplificar. A gente divide o campo de frequências em numerações, e existem filtros que só passa uma determinada frequência específica. Então o piloto, antes de decolar, o controlador pega e fala, você vai decolar, assim que você subir, você pode chamar o controle na frequência, vamos dizer assim, 123.7 MHz. Então o piloto vai para a pista, quando ele decola, ele já seta lá no equipamento dele, 123.7. Toda a informação que ele falar, o controlador responsável por ele, vamos simplificar assim, vai estar sempre naquela frequência. Então ele falando, o controlador ouve. O controlador falando, ele ouve. E assim é feita essa comunicação. Agora imagine só. Não existe só a voz do Espírito Santo no nosso dia a dia. Não é? São muitas vozes que falam ao nosso redor durante todo o tempo. Agora imagine se nós não conseguimos ter esse filtro de saber exatamente quando é o Espírito Santo que realmente está falando conosco. Quando nós não damos essa determinada atenção, algo acontece. E é isso que eu quero estar compartilhando com os irmãos. Amém? E o primeiro ponto que eu quero estar aqui compartilhando é:
O Espírito Santo realmente ele fala conosco? Talvez essa seja uma dúvida que até muitos cristãos, vamos dizer assim, crente velho de igreja ainda tem até hoje. Verdadeiramente, o Espírito Santo realmente fala conosco? Eu tenho que parar e realmente ouvir, audível a voz de Deus, ele vai falar ali, ó, meu filho, ou minha filha, meu servo, minha serva. Ou é simplesmente algo que a gente fala, Deus falou comigo, é um sentimento que vem, que passa, que dá na cabeça. Eu, quando eu era bem mais novo, eu ficava pensando nessas coisas. E eu ficava, não, Deus ele não fala, o Espírito Santo não fala, isso aí não existe. Isso aí deve ser coisa da cabeça das pessoas. E eu realmente pensava isso. Até um certo dia que eu estava num culto, gente, isso é algo impressionante. Eu estava num culto, e Deus, usando o pregador para poder falar através da palavra, e o poder de Deus sendo manifestado dentro da igreja, as coisas acontecendo, e eu olhava assim, eu falava, Deus não está falando isso. Não é Deus que está falando isso. Isso no meu coração, gente. Mas aquilo, crente na igreja, né, para ninguém perceber que a gente também não está no espírito, é olho fechado, às vezes até morde o beiço ali assim, para quem olhar para você está pensando assim, não, também está sentindo alguma coisa, né? E eu era muito imaturo em relação a essas coisas, também muito novo. E eu ali quieto, com o olho fechado, daqui a pouco, eu só sinto alguém pegar assim no meu ombro assim e falar assim, Deus tem uma coisa para falar para você. Eu olhei para o lado assim, era um rapazinho mais novo do que eu. E ele pegou e falou assim, tudo isso que você está vendo e está duvidando, é o meu Espírito Santo que está fazendo. Gente, quando eu ouvi isso, eu fiquei gelado. Eu falei assim, como é que pode um negócio desse? E ali eu tive a prova que verdadeiramente o Espírito Santo ele fala conosco. Não só dessa maneira de usar servos, pessoas para vir entregar algo, mas o Espírito Santo fala conosco através da sua palavra, ele fala conosco através de um louvor, ele fala conosco através de testemunhos, ele fala conosco através da comunhão que nós temos uns com os outros. Lembra que eu falei aqui que eu fiquei aqui quarta-feira, quase até 11 horas da noite? Gente, Deus falou tanto comigo ali, através da vida do Wagner, através da vida do Oswaldo. Quando foi no domingo, não sei se foi pela manhã que eu comentei, domingo pela manhã, eu falei, Wagner, você não acredita, eu fiquei quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, Deus ministrando aquela palavra ali no meu coração, e aquilo ficou, e é algo que foi falando tão profundamente comigo, que verdadeiramente fez uma mudança na minha vida. Porque é o Espírito Santo que falou. E quando nós damos ouvidos à voz do Espírito Santo, nós entendemos aquilo que Deus ele tem preparado para as nossas vidas. Aquilo que Deus ele tem especificamente para as nossas vidas. Beleza, então, se o Espírito Santo realmente fala conosco, como que ele fala conosco? De que maneira? Nós vemos lá naquela passagem de Atos, que vai falando que veio um vento veemente, impetuoso, que tomou todo o templo, onde aquelas pessoas estavam reunidas. Quando nós vamos lá no Antigo Testamento, nós vemos o Senhor falando através daquela sarça ardente com Moisés. A gente vê um pouquinho mais para trás, a gente vê o Senhor mandando ali homens ali, anjos ali para poder ministrar ali em Abraão. O Senhor falando com Abraão especificamente. Será que tem que acontecer algo tremendo para que Deus ele venha falar verdadeiramente conosco? Não necessariamente. Às vezes quando nós acordamos, às vezes quando nós olhamos as coisas que o Senhor faz, tudo isso revela a glória de Deus e isso fala aos nossos corações. Basta que nós estejamos com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Se nós abrirmos em 1 Reis, capítulo 19, versos de 11 a 13, vai falando assim.
saia e ponha-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se um som de brisa suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: por que você está aqui, Elias? Às vezes nós procuramos ouvir a voz do Senhor exatamente nisso. Tem que ter um movimento, tem que ter algo, tem que ter, sabe? Mas muitas das vezes o Senhor, Ele se apresenta a nós como um vento suave, uma brisa suave. Às vezes pode ser algo tão suave que, se nós não estivermos atentos às coisas de Deus, se torna imperceptíveis aos nossos ouvidos. E essa atenção nós temos que ter para quê? Para que nós possamos ouvir essa voz, para que nós possamos entender o que está sendo falado, possamos entender a mensagem que o Espírito Santo Ele quer trazer aos nossos corações. Quando nós lemos essa passagem, nós vemos que na simplicidade o Senhor Ele fala. Na simplicidade o Senhor Ele age. Às vezes nós pedimos tanto a Deus: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu quero visões. Senhor, eu quero que o céu se abra e eu enxergue. Amém, irmão, glória a Deus. Mas às vezes Deus Ele nos dá a oportunidade de começarmos a ter uma certa experiência com Ele, e às vezes a gente não dá essa determinada importância. Sabe quando você está no meio, às vezes, de algo assim, vai virar uma discussão, você pega, você sente assim: não, fica quieto, não fala nada. Mas você não aguenta, vai lá e solta. O Espírito Santo acabou de falar no seu coração. E a gente não deu ouvido. Ou então você está aqui, ó, não vai para lá, está tarde. A gente vai, cai e machuca a perna. Não demos a voz ao ouvido, não demos ouvido ao Espírito Santo, a voz dele. E isso é algo muito importante para a gente. Sem perceber, Deus Ele pega, fala conosco e nós passamos despercebidos. Já que nós sabemos que o Espírito Santo realmente fala conosco, como devemos ouvir a sua voz? E aí, meus irmãos? Como devemos ouvir a sua voz? Eu tive uma experiência com Deus no ano de 2011, se eu não me engano. Se não foi 2011, foi 2010, mas eu acredito que tenha sido 2011. Eu ainda morava em Manaus e eu fui numa conferência missionária, numa igreja lá em Manaus. Lá nessa conferência, gente, mas estava cheio. Pense num lugar cheio. Eu acho que devia ter ali, pelo menos ali, umas 1.500, quase 2.000 pessoas ali naquele lugar. Gente, algo interessante, a gente ali louvando, palavra, e as coisas acontecendo, até que chegou a hora da oferta. E lá nesse dia, quem iria ministrar a palavra é um pastor muito famoso. E a palavra de oferta foi ele também que foi ministrar. Gente, a palavra de oferta durou acho que uns 45 minutos. Foram 45 minutos ele ministrando sobre a oferta. Do fundo do meu coração, gente, o que eu tivesse no bolso eu ia tirar para dar de oferta, porque da maneira como ele falava é algo que movia o coração de qualquer um. E ali naquele momento, daqui a pouco tinha um senhorzinho sentado atrás de mim, calça rasgada, camisa rasgada, surradinha. Eu olhei assim do lado, ele tirou do bolso uma nota de R$2 e uma moedinha. Eu olhei aquilo ali e falei: rapaz, isso deve ser tudo que ele tem.
eu não acredito que ele vai dar isso de oferta. Ele foi lá no ofertório e entregou aquela oferta. Gente, eu fiquei com aquilo no meu coração, eu não acredito nisso. Que esse irmão, que deve estar passando necessidade na casa dele, provavelmente era tudo que ele tinha, pegou e entregou aquilo de oferta. Eu tinha entregue a minha oferta. E eu ali no culto, o culto continuou. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso, Jesus? E aquilo me incomodou tanto. Acabou o culto. Fomos embora para casa, no carro, indo em direção ao estacionamento no carro. Quem eu olho que estava perto do meu carro? Aquele senhorzinho. Com uma bicicleta barra forte. Com uma caixa cheia de latinha dentro da caixa. Pegando a bicicleta para sair. Na hora eu coloquei a mão no bolso assim, peguei minha carteira, eu olhei. Gente, eu tinha R$25 na carteira. Eu lembro até hoje. R$25. Daí eu falei assim, não, eu vou abençoar a vida daquele irmão. Saí correndo, não sei se a Val lembra disso. Saí correndo, chamei ele, ele veio, eu falei, ô meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Pai do Senhor. Ah, Pai do Senhor. Nossa, irmão, esse culto foi uma benção, Deus falou muito comigo. E ele falando tal. Eu peguei, irmão, não me leve a mão não, mas Deus falou comigo para abençoar a sua vida. Está aqui, ó. Gente, R$25. Se eu tivesse mais, eu dava mais. Quando ele pegou aquele dinheiro, ele começou a chorar. Ele falou, irmão, eu tinha R$3 no bolso, eu dei de oferta. E era o dinheiro que eu estava precisando para comprar leite e pão em casa, que eu não ia dar o que para as crianças comer em casa amanhã. E eu falei para Deus, não, eu vou honrar o Senhor, eu vou dar isso aqui de oferta, que eu tenho certeza que o Senhor vai suprir minha necessidade. E Deus supriu a necessidade dele. Eu ali fui só alguém que estava ali no caminho ali, e que Deus falou no meu coração para poder fazer isso. Mas aquele homem, ele deu ouvido à voz de Deus. Independente do momento de oferta, se foi algo realmente monstruoso para ser feito ou não, mas ele deu ouvido à voz de Deus. Ele foi fiel no Senhor no pouco que ele tinha, e Deus abençoou ele com muito mais do que aquilo que ele abençoou a obra de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Essa é uma das maneiras que nós podemos ouvir a voz de Deus. Certa vez eu ouvi uma ministração que o pregador falava assim, se você ouvir algo que o seu coração fala assim, ah não, isso aí não é possível, isso aí o senhor já está querendo demais, pode ter certeza que você tem 90% de chance de ser o Espírito Santo de Deus falando no seu coração. Porque se for simplesmente uma coisa que você quer fazer, às vezes pode ser você mesmo, não o Espírito Santo. Ah Deus, isso aqui eu não posso fazer, se eu fizer isso aqui, aí o que eu vou fazer? Pode ter certeza, Deus ele está falando. Principalmente se for em algo para abençoar a vida de alguém. Porque ele até falou assim, uma vez ele comentou isso com o irmão falou assim, mas como é que eu vou saber se é Deus ou se é um inimigo? Ele falou assim, se for inimigo, então o inimigo se converteu para você abençoar a vida dos outros. Pode ter certeza que é Deus. E nós ouvimos a voz de Deus, uma das maneiras de nós ouvirmos a voz de Deus é assim. Quando nós sentimos que Deus ele quer abençoar alguém, nós abençoamos. Quando nós ficamos inconformados com algo que está acontecendo e nós sabemos que nós, de uma maneira ou outra, podemos retribuir para alguém, na vida de alguém. E isso não é simplesmente financeiramente, gente. Através da oração, através do seu ouvido, através de um abraço. Quantas e quantas pessoas precisam simplesmente ter alguma pessoa para poder ouvir o que ela tem para falar. E às vezes ninguém escuta. Não é verdade? E Deus ele vai testificando todas essas coisas através da sua palavra. Porque Ele fala conosco através da sua palavra. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17, vai falando assim, pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus,
Ou seja, Deus usou pessoas falando aos seus corações para que elas escrevessem aquilo que Ele queria. Tudo aquilo foi inspirado em Deus. Então a palavra do Senhor, a sua voz, a voz do Espírito Santo, chega também às nossas vidas através das Escrituras. E as Escrituras são úteis para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Olha só. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo o tipo de boas ações. Como é que é a maneira ideal para nós ouvirmos a voz do Senhor? Através da sua palavra. E deixando com que a palavra ela venha tomar conta do nosso coração, nós começamos a agir conforme a determinação e orientação do Senhor. Porque ela nos ensina a verdade, a palavra ela condena o erro, ela corrige as nossas faltas, ela ensina a maneira certa de viver. Orientações que o Senhor nos dá através da sua palavra. E o Espírito Santo, Ele quer falar conosco através da palavra de Deus. Então, se você um dia ainda não ouviu a voz do Espírito Santo audível aqui no seu coração, gente, vamos para a palavra de Deus que você vai ouvir o Senhor te chamar. Você vai ouvir o Senhor falar com você. Você vai ouvir o Senhor tratando coisas que só você e Ele sabe, através da sua palavra. A palavra de Deus ela é algo tão impactante nas nossas vidas, que a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A transformação de vida vem pelo ouvir a palavra de Deus. A transformação do nosso caráter vem através disso. Porque nela nós encontramos recursos para que nós tenhamos uma vida conforme o Senhor deseja. Deus não fala a gente conosco somente por palavras, somente pelas Escrituras. Deus fala também conosco através de visões. E a palavra de Deus é repleta de demonstrações de que Deus ele fala conosco através de visões. E uma dessas demonstrações que fala muito no meu coração está no livro de Atos, capítulo 16, versos 9 e 10. Gente, eu acho isso aqui impressionante. O que acontece quando nós damos ouvidos à voz de Deus? Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava em pé e ele pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Gente, quem conhece essa passagem? Paulo e Silas, eles estavam na sua viagem ali, levando a palavra de Deus aos gentios, e eles estavam na dúvida para onde seguir. Até que chegou a noite, foram descansar, e Paulo teve essa visão de um homem falando para ele: venha para Macedônia, a gente precisa de ajuda. E ele entendeu que isso foi um direcionamento de Deus. Ele deu ouvido à voz do Senhor. Através do quê? Daquela visão. Chegando naquele lugar, eles começaram a falar sobre Jesus Cristo, pregar as boas novas. E pessoas começavam a ter o seu coração cheio. E começaram a ser transformadas. E começaram a aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Porém, o que aconteceu com Paulo e Silas? Foram presos. E lá na prisão, sofreram. E a palavra vai dizendo que enquanto eles adoravam ao Senhor, na pior hora da noite, as cadeias se tremeram, as portas se abriram e eles foram libertos. Mas o mais impressionante, que quando eu vejo no livro de Atos, o autor ali, ele tem uma sensibilidade de colocar aquilo. Exatamente essa visão que ele teve de passar para o outro lado,
de ir levar a palavra pelo outro lado, talvez não fosse simplesmente para que os dois vissem a provisão, né, ali magnífica do Senhor, de tirá-los ali daquela prisão, de fazer com que as cadeias se abrissem. Mas o que aconteceu após isso? Que aquele que era o responsável ali por aquela prisão, ele iria se matar, porque ele imaginou que os outros presos tivessem fugido. Mas ao invés disso, foi alertado por eles que todos estavam lá, e a palavra de Deus foi falada especificamente para ele. E a palavra de Deus fala que ele e a sua casa foram salvos. Porque uma pessoa resolveu ouvir a voz do Senhor. Porque uma pessoa entendeu que o Senhor estava falando com ela e fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Quando nós damos ouvidos a essa voz de Deus, às vezes nós não entendemos. Às vezes a gente fica assim, não, mas por que isso? Mas ao invés de nós questionarmos, nós temos que realizar. Porque lá na frente nós vamos entender o verdadeiro motivo de que Deus está falando com a gente. Gente, que seja para uma pessoa. Eu preciso fazer isso, Deus está falando que eu preciso fazer isso. Mas eu não vejo sentido. Nós não temos que ver sentido. Nós temos que ter a confiança que Deus ele vai fazer algo ali através disso e Ele vai fazer. Não é pela minha força, não é pela sua força, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus que age através de nós. Para que a gente possa alcançar outras vidas, outras pessoas, abençoar outras vidas. Simplesmente por ouvir a voz de Deus. O autor ele especifica que aquele homem e a sua família creram em Senhor Jesus. E isso é uma coisa tremenda. Bruno, mas mesmo assim eu não consigo entender essa questão de ouvir a voz de Deus, de entender quando é Deus falando, de não entender quando não é Deus falando. Gente, a melhor maneira de nós darmos ouvidos a essa voz é praticando com o próximo. Como assim praticando com o próximo? Se eu não consigo ouvir quem está aqui do meu lado, carne e osso, falando, se eu não consigo escutar, será que a gente vai ter discernimento para escutar as coisas que Deus está falando no nosso coração? É ou não é verdade? Gente, o WhatsApp é uma benção. É uma benção. Antigamente, o WhatsApp você ouvia os áudios ali, às vezes a pessoa mandava aqueles 7 minutos e 35 segundos de áudio para você, e você ouvia numa boa. Você até escrevia embaixo, vou esperar virar filme, daí eu ouço. Vivia fazendo isso com o pessoal no trabalho. Mas você tinha paciência de ouvir. Até um belo dia, que colocaram lá, para você aumentar a velocidade. Em vez de 1x, 1,5, 2 vezes. Quem aqui já ouviu um áudio em 2x lá, irmãos? Gente, olha a paciência. Às vezes a gente nem entende o que a pessoa está falando. A pessoa já fala rápido e você pega e coloca 2x, aí você não entende nada do que ela está falando. E sem perceber, a gente não dá ouvido para o que o outro está falando. Lá em casa, assim que começou isso aí, eu tinha esse costume. Principalmente se fosse do trabalho. Gente, é sempre assim, é mais do mesmo, né? Na maioria das vezes. Então eu colocava lá para ouvir, eu ficava esperando assim, se falar Bruno, daí eu volto lá e escuto direito. Ficava ouvindo, pum, acabava. O meu encarregado, que é até interessante, ele manda mensagem de áudio, não encarregado não, meu chefe, o anterior, agora mudou. Ele mandava mensagem para a gente, ele mandava assim, umas 8 mensagens, cada uma com 1 minuto mais ou menos, porque ele falava que era para não sentir o tempo. Não, porque daí você escuta uma, depois você escuta outra, não fica cansativo. Mas são 8 minutos do mesmo jeito. Né? Daí lá em casa até eu e a avó fala assim, daí graças a Deus eu parei com isso. Mas às vezes no trabalho eu não consigo. Daí eu coloco lá 2 vezes lá e se eu ouvir meu nome eu volto.
Mas lá em casa a gente parou isso por quê? Porque a gente acha que é pecado. Gente, é pecado, gente. Isso é verdade. Principalmente se for áudio de pai e mãe. Quem escuta áudio de pai e mãe de filho aqui em 2 vezes, 1 vez e meia? Eu escutava, não escuto mais. A avó sempre falou isso, ó, é pecado. Áudio de pai e mãe 2 vezes é pecado, gente. Sabe por quê? Vai chegar um dia que o que você vai querer é ouvir em 0.3 e não vai ter ninguém do outro lado para falar para você. E isso é uma verdade. Gente, às vezes meu pai e minha mãe mandam áudio, às vezes eu escuto 2, 3 vezes. Às vezes eu faço chamada de vídeo com meu pai, eles nem sabem, eu faço chamada de vídeo com meu pai e com minha mãe. Daí na hora que tá os dois assim, eu pego e tiro o print da foto, para guardar. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Não é verdade? E nós praticamos esse escutar quando nós damos ouvidos a essas pessoas. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente queria que numa conversa tivesse esse botãozinho de 2 vezes para conversar, falar logo. E às vezes, quando a pessoa está falando, a gente já atropela, a gente quer falar em cima e não escuta. É ou não é verdade? A gente não tem esse time, essa paciência de estar ouvindo ali o próximo. Quem dirá ouvir a voz do Espírito Santo? Que é algo que nós temos que estar tão ligados ali, tão atentos ali. E a melhor maneira de praticar isso é com quem está aqui do nosso lado. E dar ouvido ao próximo é uma demonstração de amor ao próximo. Como eu disse aqui já algumas vezes, o que nós temos de mais precioso na nossa vida, o que é? Vocês sabem? O tempo. Porque o tempo é algo que a gente não recupera. Se nós doamos o nosso tempo em amor ao próximo, sendo um ouvido amigo, nós estamos praticando o amor de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos o quê? Trabalhando o nosso coração, trabalhando os nossos ouvidos a estar atentos ao que escutar. Nós não simplesmente ouvimos, como nós vimos aqui. Ouvir é o ato, um barulho aqui, ouviu aqui alguma coisa aqui, tal. Quer ver se todo mundo ouviu ou escutou? Qual foi o terceiro texto que eu li? Bíblico, sem olhar na anotação. É difícil, gente. Nem eu sei, eu vou ter que olhar aqui para ver. Não é? É difícil. Eu tinha um pastor que na escola bíblica, ele vinha, dava a escola bíblica todinha, ele falava assim, ó, valendo, porque tinha pontuação, né? Valendo tantos pontos. Qual foi o primeiro texto que a gente leu? Quase ninguém sabia o que era. Isso porque era o primeiro texto. Qual que é o tema da lição? O pessoal nem sabia direito qual que era o tema da lição. Porque é a mania de ouvir. Está ali, está ouvindo, mas a cabeça não escutou. Não pegou aquela informação, não processou aquela informação, não guardou aquela informação e não extraiu o melhor daquela informação. Então, quando nós praticamos com o próximo, esse ato de ouvir, esse ato de escutar, de processar todas essas coisas, de uma maneira indireta, nós estamos trabalhando para o quê? Estarmos mais sensíveis à voz de Deus, à voz do seu Espírito Santo. Em Tiago 1,19 vai falando assim, ó, queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir e demorar para falar e ficar irado. Quantas e quantas vezes, gente, principalmente, eu era assim muito com a minha mãe, cavalo eu sou assim de vez em quando também. Poxa, onde que está tal coisa? Sabe que quando eu já estou saindo de costas para poder ir procurar já. Daí eu nem falei. Como é que você está saindo? Não, porque daí eu já vou procurar, mas não está aí. Está lá. Mas eu acho que isso é mal de homem que faz essas coisas. Olha lá, a Sandra até está balançando a cabeça. A gente não espera. A palavra de Deus fala, ó, nunca se esqueça.
A gente tem que estar pronto para ouvir, gente. É para ouvir, você não perguntou? Você não quer saber? Você não se importa com a pessoa que está ali do seu lado? Então para, senta e escuta. Assim que nós casamos, gente, eu não tinha esse costume de ouvir. Eu não tinha o costume de ouvir e eu era uma pessoa muito quieta. É ou não é, amor? A avó reclamava, você não fala. Eu falo, você não fala nada, só balança a cabeça, só fala, aham, tá bom. Abre esse olho, não, só estou descansando a vista. E ficava longe. Eu saía para trabalhar às 7 da manhã, voltava para casa, a avó ficava o dia todo sozinha em casa, numa cidade onde eu não conhecia ninguém, onde mal tinha celular, na época não existia o WhatsApp, a gente conversava por MSN com as pessoas, quando podia. Eu chegava em casa, o que ela queria? Queria conversar. E o meu filtro para conversa estava totalmente fechado, porque eu conversei o dia inteiro. Mas quando nós praticamos com o próximo, nós também estamos praticando para estarmos prontos a ouvir a voz do Senhor. Eu quero ouvir a voz de Deus, pratica com o seu próximo. É Deus te dando a oportunidade de começar a ouvir a sua voz através de quem? De quem está do seu lado. Senhor, eu quero ter visão, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Daí Deus fala assim, poxa, eu estou te dando a oportunidade de ouvir algo que está aqui do seu lado. Você não está ouvindo, por que eu vou te dar visão? Você não vai prestar atenção? Esse ano eu ministrei aqui, eu falei sobre a história de Abraão, que Deus ele deu uma ordem para ele, saia do meio da tua parentela, da terra da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Não sei se os irmãos lembram disso. Abraão pega, sai, e ele sai com Ló. Ele fez o que o Senhor falou? Deus não falou com ele até que ele falou, Ló, segue a sua vida que eu sigo a minha vida. Aí Deus, depois disso, falou com ele novamente. Às vezes nós queremos o quê? Não, Deus revela para mim aqui alguma coisa, faz o céu se abrir, abre as portas do céu que eu quero ver a glória do Senhor descer de uma maneira tremenda. Amém, Deus ele vai fazer isso, irmão. Mas Ele te deu uma pequena tarefa para poder começar. Às vezes a gente não consegue completar nem a pequena tarefa. A gente não vai ter os nossos ouvidos perceptíveis para aquilo que Deus ele vai fazer. Por isso que nós possamos ter essa prática com o próximo. Amém? Amém. E algo que é fundamental para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Precisamos deixar ser pastoreados, irmãos. Gente, isso é algo verdadeiro nas nossas vidas. Sermos pastoreados por quem? Pelo pastor Vanderlei? Amém. Mas nós temos que nos deixar ser pastoreados por Deus. Às vezes nós queremos pegar o controle da nossa vida e falar assim, a vida é minha, eu decido, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero, do jeito que eu quero. E às vezes Deus está falando, não é assim, é desse jeito, é do outro jeito. Daí você pega, não é assim que eu queria assim, assim, assim. Ou então a gente está querendo uma coisa tanto, a gente pega a hora, Deus, Senhor, eu quero isso, eu gostaria que o Senhor fizesse isso na minha vida, tal. Daí Deus ele pega e fala o quê? Não vai ser desse jeito. Daí você fala, não, Deus não falou ainda comigo, eu vou continuar falando. E a gente pega, eu quero isso, eu quero aquilo desse jeito, eu quero fazer assim, eu vou fazer desse jeito. E Deus fala, não é assim que eu vou fazer de outra maneira. É para você agir de outra maneira. Mas como a gente tem um coração duro, a gente não dá ouvidos. Se não aconteceu do jeito que eu quis, é porque Deus ele não está me ouvindo. Não. Deus tem algo muito maior e melhor para a nossa vida do que a gente pode imaginar. Nós temos que nos deixar ser pastoreado por Ele. No livro de João, capítulo de número 10, versos de 1 a 4, vai dizendo assim, Jesus disse, eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra às escondidas por outro lugar, é certamente um ladrão e assaltante. Porque o pastor das ovelhas entra pela porta.
o porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Depois de conduzir todas para fora, vai andando na frente delas, e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Nós temos que nos deixar ser pastoreados pela voz do Espírito Santo. Não existe coisa melhor do que nós deixarmos Deus agir nas nossas vidas. A palavra de Deus fala: não se apoie no vosso próprio conhecimento. Gente, Deus é infinitamente mais conhecedor do que qualquer pessoa que já existiu nessa face da terra. Ele sabe muito mais do que nós sabemos. O poder dele é infinitamente maior do que qualquer poder já visto nesse lugar. Ele pode todas as coisas. E porque nós temos essa dificuldade de entregar a nossa vida para Ele, entregar o controle da nossa vida para Ele e começarmos a ser pastoreados por Ele através da sua voz. Jesus, ele dá esse exemplo aqui, que as ovelhas seguem o seu pastor porque conhecem a sua voz, e com isso elas vão para um lugar seguro. O pastor fala, o Salmo 23 fala que o Senhor, ele é nosso pastor. Ele nos leva a águas tranquilas, Ele refrigera a nossa vida, Ele nos livra de todos os perigos. Basta somente o quê? Que nós o deixemos tomar conta da nossa vida. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, vai dizendo assim: atenção, eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. Gente, Jesus, ele quer falar aos nossos corações. Jesus, ele quer agir de uma maneira tão grande dentro de nós, que essa palavra diz, ó, que aquele que abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele. E em todo momento ele vai estar conosco através do seu Espírito Santo. Eu fico imaginando os apóstolos, quando Jesus ele começava a falar ali que ele não ficaria ali por mais muito tempo, que logo logo ele estaria com o Pai. Eu fico imaginando o desespero ali de cada um, e começou, poxa, mas é tão bom quando a gente está junto, é tão bom quando o Senhor está próximo da gente. As palavras que o Senhor nos traz, os ensinamentos que o Senhor nos traz, tudo isso vai acabar? Nós vamos deixar de ter tudo isso? Mas Jesus fala, eu vou, mas enviarei o meu Espírito Santo. E eu fiquei imaginando eles ali, mas como assim o Espírito Santo? Outra pessoa? Vai vir outro aqui para o seu lugar? Vai vir outro aqui? Ele falou, não, ele vai estar em vocês. Jesus Cristo, o Emanuel, ele é o Deus conosco. O Espírito Santo enviado por ele, ele é o Deus em nós. E ele fala conosco todos os dias. Mas às vezes a gente está com o nosso filtro com tanto ruído, assim como naqueles equipamentos, é tanta informação no nosso dia a dia. A gente já acorda com um despertador nas alturas, daí você está com o celular na mão para desligar o despertador, daí você já abre alguma coisa, você vê e você esquece do resto. Você esquece de primeiramente ouvir a voz do Senhor ali pela manhã. Você esquece de dar um bom dia ali para Deus pela manhã.
é tanta informação. Aí você fala, não, daqui a pouco eu faço. E vem mais informação em cima. E vem mais coisas em cima. E quando a gente vê, já deu a hora do almoço. Quando a gente vê, a gente já está na correria para voltar para o trabalho. Quando a gente vê, a gente já chegou em casa depois do trabalho, cansado, depois de um dia. A gente só quer, às vezes, que o mundo acabe em barranco para a gente dormir e descansar. Mas como seria importante se nós deixarmos o Espírito Santo que habita em nós fazer com que a sua voz se torne também grande dentro de nós. Em todos os momentos ouvindo, em todos os momentos conversando, em todos os momentos sendo íntimo do Senhor, buscando essa intimidade com o Senhor, através da palavra, através da oração, através dos louvores. A palavra de hoje é a voz do Espírito Santo. Que a voz do Espírito Santo ela venha verdadeiramente ecoar dentro de nós. Sabe aquele sino que começa a tocar e fica? Que a voz do Espírito Santo seja assim no nosso coração. Mas não é algo que vai tocar ali a cada 6 horas, como de costume aqui, espalhado aqui na cidade. A cada 6 horas o sino toca. Mas que isso seja algo constante na nossa vida, todos os dias, em todos os momentos, em todas as coisas. Que o Espírito Santo ele venha ecoar verdadeiramente no nosso coração. E que a sua voz venha estar a um ponto que a gente não consegue ouvir mais nada senão a voz dele. Que todas as coisas que estão ao nosso redor, todo o barulho que está ao nosso redor, todo o ruído que está ao nosso redor, que tenta atrapalhar essa comunhão, essa intimidade, essa proximidade com o Espírito Santo, possa ser dissipado em nome de Jesus. E que a gente venha ouvir em alto e bom som, claramente a voz do Senhor. E que nós possamos dizer assim como aquele garotinho disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim como o Senhor disse lá em Isaías, que nós lemos aqui, capítulo de número 30, 21, quero ler com os irmãos de novo. O povo estava numa situação terrível, procurando ajuda onde não precisava, sem que simplesmente se voltasse e ouvisse a voz de Deus. Então a palavra de Deus para o povo foi: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. O Senhor ele vai falar conosco, não sei de que maneira, se nós vamos ouvir a sua voz verdadeiramente, se ela vai falar no nosso coração, se vai ser por sonho, se vai ser por visão, eu não sei. Mas ele vai guiar os nossos caminhos todos os dias. E eu creio que em nome de Jesus nós vamos seguir esse caminho. E vamos poder testificar isso naquele grande dia, quando nós estivermos juntos com o Pai, o adorando. Valeu a pena ouvir a sua voz. Valeu a pena seguir o seu caminho. Valeu a pena tantas e tantas vezes que eu queria fazer algo, mas não, resolvi ouvir a tua voz. Porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Fica de pé. Vamos adorar o Senhor.